Oi pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho então como que a gente faz para acompanhar as tarefas no timer e os relatórios também lá no timer. Então podemos começar indo para o www.comofazenrede.com.br, que é o endereço que é interessante vocês guardarem para saber como nos acessar, usar os serviços do coaching da empresa Teia. Entrando então aqui no Como Faz em Rede, a gente pode vir diretamente aqui no Controle Suas Horas, e aí a gente vai cair no Timer. No Timer a gente preenche o seu e-mail do usuário e a sua senha que você escolheu na primeira vez que você entrou, fez login, e clicamos em Login. Vai carregar aqui as nossas tarefas. Por default ele entra nas suas tarefas, então nos usuários e todos os projetos que você participa. No caso de vocês, eventualmente, obviamente não vão ter todos uma série de projetos que tem aqui, vai ter um projeto só, dois projetos só que vocês estão participando, mas o importante é a gente lembrar justamente isso aqui. Que nessa linha de cima que a gente tem aqui, deixa eu diminuir um pouquinho mais o zoom aqui para ficar bem melhor. Não. Bom, acertei o zoom aqui só para caber melhor, para a gente ver. Então, essa primeira linha de cima aqui é a linha onde a gente vai ter os usuários. Então, se a gente clicar aqui no Select User, a gente vai encontrar todo mundo que está participando, no caso dos projetos aqui. Você pode escolher você mesmo, ou você pode escolher uma outra pessoa qualquer para ver as tarefas dessa pessoa aqui. A gente pode usar também os subtimes que aparecem aqui em cima para acessar mais rapidamente as pessoas que estão naquele subtime. Então, se a gente escolher aqui uma determinada pessoa e escolher aqui todos os projetos, que vai estar aqui nessa linha de baixo, a linha que tem os coloridos, a gente tem justamente essa combinação. A gente vai ver as tarefas em todos os projetos daquela pessoa especificamente. Se a gente escolher um projeto especificamente aqui, então vou mudar, por exemplo, de projeto, eu vou ver as tarefas daquela pessoa neste projeto aqui, sempre que está em preto é o que está selecionado. Ou eu posso, por exemplo, mudar aqui e escolher ver todas as pessoas, ou seja, todas as tarefas de todas as pessoas daquele determinado projeto que está selecionado aqui embaixo. No caso, a gente está vendo todas as pessoas, ou seja, todas as tarefas de todas as pessoas deste projeto aqui. Ou eu posso ainda combinar as duas coisas, que eu vou ver todas as tarefas de todas as pessoas em todos os projetos. Obviamente que a gente só tem acesso, a gente só visualiza as tarefas dos projetos que a gente participa. No meu caso, a gente vai ver vários projetos aqui, porque eu participo de vários projetos, mas para vocês vão ver só alguns projetos, eventualmente, ou só um projeto. Entrando então especificamente em um determinado projeto e uma determinada tarefa, vamos ver um pouquinho o que a gente consegue fazer com a tarefa. Primeira coisa que é possível fazer na tarefa, se eu tiver, é importante a gente saber que tem algumas coisas que eu só consigo fazer se eu tiver dentro de um projeto e dentro de uma pessoa, com uma pessoa especificamente selecionada. Eu não vou conseguir fazer se eu tiver vendo todas as pessoas. Uma das coisas que eu não consigo fazer é mover a tarefa aqui. Então, se eu voltar aqui para a minha visualização, ou seja, as minhas tarefas dentro de um determinado projeto, eu consigo, por exemplo, a primeira coisa que eu consigo fazer
é mover uma tarefa. Passando o mouse vai aparecer essa setinha de mover e eu consigo então mover uma tarefa. Para reordenar minha lista de tarefas, que no caso está aqui tarefas de hoje, por exemplo, eu posso reordenar dentro de hoje, ou eu posso também pegar uma determinada tarefa e passar para outro período aqui. Então eu joguei essa tarefa para o período da próxima semana, ou eu posso ainda jogar essa tarefa mais para frente para algum dia, que não é nem hoje nem a próxima semana, né? Então eu posso mover a tarefa simplesmente pegando e arrastando isso para facilitar a nossa organização diária do que tem que ser feito hoje, nesse prazo de uma semana ou algum dia, coisas que você quer anotar aqui. De novo, numa determinada tarefa eu tenho do lado direito aqui algumas marcações que a gente pode fazer. Eu posso marcar essa tarefa como sendo uma tarefa que tem que ser discutida, então eu vou lá e clico aqui, ela vai ficar marcada para discussão, para alertar as outras pessoas que estão participando do projeto que essa tarefa tem que ser discutida, ou me alertar que eu preciso criar uma discussão nessa tarefa. Eu posso marcar essa tarefa como importante também, para todo mundo ver. Eu marco a tarefa como uma tarefa faturável ou não, e eu posso marcar também uma tarefa como se ela estivesse sendo que eu estou aguardando, uma tarefa que está alocada para mim, por exemplo, eu estou aguardando uma outra pessoa realizar uma outra tarefa para poder dar continuidade nessa tarefa aqui. Tudo isso eu posso fazer nesse lado direito da tarefa. Aqui do lado esquerdo da tarefa eu tenho outras opções. Eu posso dar a tarefa como concluída usando o check aqui. Eu posso clicando aqui dizer que eu estou executando a tarefa e marcando o tempo na tarefa, ou seja, se eu estiver executando uma tarefa que seja faturável, eu posso usar essa ferramenta para dizer quanto tempo eu estou gastando executando aquela tarefa, de várias formas. Isso aqui não é tão importante para vocês, vai ser importante lá nos relatórios, para vocês entenderem como que o tempo que aparece de execução de tarefas aparece lá no relatório, né? Então aqui eu vou cancelar esse tempo de execução de exemplo. Eu posso também, se a tarefa está alocada para mim, eu posso entrar ou não. Eu posso também algumas vezes entrar aqui e editar a tarefa. Na edição da tarefa eu vou poder mudar o título da tarefa, o nome da tarefa. Eu posso colocar estimativa de horas para execução dessa tarefa, ou colocar uma data de deadline da tarefa. Eu posso mudar a tarefa de projeto se eu quiser, e eu posso principalmente mudar a pessoa responsável por aquela tarefa naquele projeto. Então quando a gente tem uma tarefa, por exemplo, que uma parte da tarefa é executada por mim e uma outra parte da tarefa, eventualmente, eu vou pedir para vocês executarem, eu vou vir aqui e mudar o responsável pela tarefa usando isso aqui. Posso ainda dar uma cor à tarefa para destacá-la dentro das outras, escolho uma cor aqui, e ainda também adicionar tags às tarefas para ficar mais fácil de encontrar tarefas, associar tarefas que estão em diferentes projetos, mas tem um determinado assunto em comum, por exemplo. Posso fazer tudo isso, salvar. Posso também botar tarefas recorrentes aqui, se eu quiser, salvar, ou então cancelar aqui a edição da tarefa. Outra coisa que a gente usa muito no dia a dia, então, nas tarefas, é justamente a discussão. Se eu clicar aqui, eu vou poder discutir a tarefa. Então, eu vou botar um comentário para aquela tarefa. Então, muitas vezes tarefas que estão alocadas a vocês ou não, a gente vai usar isso aqui em vez de um e-mail, por exemplo, para comentar e para acontecer a discussão em torno daquela tarefa, em vez do e-mail, porque aqui fica mais fácil às vezes de a gente saber sobre qual assunto a gente está discutindo. Isso fica registrado e pode ser consultado depois no relatório das tarefas. Fica mais fácil às vezes do que acompanhar isso por e-mail, por exemplo. Então a gente pode discutir aqui alguma coisa. Nessa área de discussão eu posso também aproveitar para mudar o responsável da tarefa. Eu posso também adicionar arquivos aqui, né, anexar arquivos a essa tarefa, ou seja, essa discussão. Eu posso botar um arquivo ou colocar um comentário aqui, e aí eu publico esse comentário que vai ficar alocado a essa tarefa sem que a tarefa seja concluída, ou eu posso ao mesmo tempo colocar o comentário ali, a discussão na tarefa, e concluir
a tarefa e eu tenho ainda um preview para ver como é que vai ficar aquela discussão que eu estou escrevendo aqui. Além disso, a gente pode vir aqui eventualmente deletar a tarefa se for necessário. Para adicionar uma tarefa para alguém, eu tenho duas formas. Eu escrevo aqui nesse campo o que eu quero, a tarefa que eu quero adicionar. Então eu vou botar, por exemplo, uma tarefa teste aqui, e a pessoa que tiver selecionada no momento vai ser automaticamente a pessoa responsável por aquela tarefa. Então, se eu coloquei a tarefa aqui, apertei Enter ou cliquei no botão de Add aqui, a tarefa, no caso, vai ser alocada automaticamente neste projeto para esta pessoa que está aqui. Se por qualquer motivo eu adicionei erroneamente a tarefa, então precisava alocar para outra pessoa, é só vir aqui depois e editar a tarefa. Você pode mudar o projeto e você pode mudar a pessoa também que você está alocando aquela tarefa. Ou pode também deletar a tarefa e adicionar novamente, mas não tem necessidade se for só o caso de mudar o projeto ou a pessoa. Vou deletar aqui para a gente ver. Isso então, em relação basicamente às tarefas, é a parte mais importante que a gente usa no dia a dia. E a outra coisa que a gente usa muito no dia a dia, então, vão ser os relatórios. Se a gente clicar nessa setinha aqui, a gente vê as últimas alterações que foram feitas por outras pessoas que participam da equipe. Então a gente vê tudo que aconteceu por último aqui. Ou então eu posso entrar aqui nos relatórios mesmo e customizar relatórios da forma que eu quiser. Quando a gente entra nos relatórios, então o default dele é também mostrar as últimas coisas. Então a gente pode ver essa última tarefa aqui que eu criei e deletei, são as últimas coisas que aconteceram. Então, no geral, tem alguns relatórios já pré-customizados aqui, por exemplo, que eu deixei de exemplo, e eu posso vir aqui e criar um relatório novo. Então eu venho aqui e escolho pessoas que eu quero incluir, ou seja, tarefas que estão alocadas ou executadas por pessoas que estão participando aqui, e eu filtro. Então são filtros, né? Eu vou filtrar por pessoas e vou filtrar por projetos. Então, para dar um exemplo aqui, eu vou filtrar tarefas que estão alocadas ou executadas por mim e vou escolher um determinado projeto aqui para a gente visualizar as tarefas com esses dois filtros. Augusto como pessoa e Prime como projeto. Eu posso escolher ainda algumas outras configurações aqui. Eu posso agrupar por tarefas as mudanças. Se eu quiser visualizar todas as mudanças de uma determinada tarefa agrupadas independente do período que elas aconteceram, eu posso escolher ou não tarefas, visualizar apenas tarefas faturáveis. Eu posso querer visualizar todas as mudanças que aconteceram nas tarefas, ou visualizar só as tarefas que foram concluídas, ou seja, só o momento em que a tarefa foi concluída vai aparecer no relatório. Eu posso querer visualizar também as tarefas novas, todos os comentários e as tarefas que foram apagadas. Eu posso determinar um período aqui de tempo que eu vou visualizar as tarefas, né, de dias ou até horários, se for o caso, se eu quiser visualizar as tarefas, ou então tarefas dos últimos X dias. Então, vamos colocar de exemplo aqui. Então eu quero ver só tarefas que aconteceram agora no mês de julho, então, né, do dia 1º ao dia 5 de julho. Eu posso, se quiser, salvar esse relatório para ele aparecer já customizado ali, default em cima. Eu coloco um nome aqui, então vou colocar teste no relatório e vou, quando eu clicar aqui em Show Report, ele vai me mostrar e ao mesmo tempo salvar se eu tiver colocado um nome aqui nessa área. Se eu não tiver colocado o nome, ele vai me mostrar o relatório, mas não vai salvar, vai ser só para exibição na tela. Então a gente está vendo as tarefas só desse período do dia 1º ao dia 5 de julho, com a informação aqui do status da tarefa, se é uma tarefa que está concluída, ou se ela fosse aqui no caso ela é uma mudança, aconteceu alguma mudança nessa tarefa, o horário em que isso aconteceu, né? Então no caso aqui foi um período de execução de tarefa,
aqui de conclusão de tarefa, quem foi que executou essa ação nessa tarefa. No caso só tem Augusto aqui, porque a gente escolheu filtrar pelo Augusto. E aqui qual que é a tarefa que foi executada. Aqui aparece qual projeto ela pertence. Também aqui só vai aparecer o projeto Prime, porque a gente só tem tarefas, a gente filtrou por esse projeto. Aqui qual que é a tarefa que foi executada. E eventualmente aqui mais alguma informação em relação a quanto tempo demorou para isso aqui acontecer, e ainda aqui uma informação de qual faturamento em relação a essa tarefa, e aqui ele te dá também um total de tarefas executadas nesse caso. Eu posso nesse momento editar esse relatório se eu quiser, ou seja, mudar os filtros, mudar algumas coisas aqui no relatório. Eu posso deletar imediatamente esse relatório, ou eu posso também exportar esse relatório para visualizar numa planilha, ou visualizar como um HTML na tela, ou ainda tem uma integração aqui com um meio de pagamento, mas é um meio de pagamento que não atua aqui no Brasil, então nesse momento não é tão interessante. Então eu posso voltar aqui para as últimas atividades, se eu quiser, para configurar, por exemplo, outro relatório. Nesse caso aqui a gente criou esse, né, e escolheu salvá-lo. Eu posso vir aqui e deletar esse relatório se eu quiser. Então deletei o relatório. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é um lembrete, na verdade, com relação às configurações de alerta. Então eu vou aqui em Settings, clico aqui em Reminders, e eu vou configurar aqui como que eu quero ser alertado por e-mail em relação às mudanças no meu projeto aqui. Então aqui no caso tarefas que estão alocadas a mim, então eu escolho quantas vezes eu quero ser avisado, na verdade com quanto de prazo eu quero ser avisado antes do deadline de execução daquela tarefa. Então no caso aqui eu coloquei ser alertado 5 dias antes, 3 dias antes, 2 dias antes, 1 dia antes, e no dia de execução da tarefa eu recebo um e-mail com as tarefas que estão vencendo nesses prazos para mim, alocadas para mim. E aqui embaixo eu configuro em relação às atividades do projeto, dos projetos que eu participo de maneira geral. Aí vai incluir as tarefas de outras pessoas também, ou seja, tarefas novas no projeto, comentários em tarefas que estão alocadas não necessariamente a mim. Então eu posso escolher desativar, não receber nenhum aviso aqui. Aí eu vou receber só dos deadlines das minhas tarefas. Eu posso deixar on, ou seja, eu vou receber todas as atividades que qualquer pessoa executar naqueles projetos que eu participo. Eu posso escolher somente receber alertas em tarefas nas quais eu deleguei para outras pessoas. Eu não vou receber necessariamente tarefas que estão delegadas para mim, né, que estão alocadas para mim, ou eu posso escolher receber os alertas apenas para as tarefas que eu sou responsável por elas. Isso aqui é importante para a gente no dia a dia ser avisado e ficar sabendo do que está acontecendo no nosso projeto, sem precisar entrar, fazer login, né, de fato no timer para ver. Eu vou recebendo os alertas por e-mail e ver como é que está a movimentação, como é que está a execução dessas tarefas no dia a dia. Isso é bem interessante. Aqui nas configurações gerais também é importante lembrar que eu posso escolher outro nome de display aqui e mudar também o e-mail que eu quero usar para, no caso, receber as tarefas, ou mudar a senha também para receber os alertas todos daqui. Então era basicamente isso para a gente ver de navegação geral do timer, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Obrigado.